Meus amigos, o dia de ontem marcou época. A condenação do Zé Disseu é daquelas datas memoráveis na história do país. Isso é importante porque marcou o triunfo do Estado de Direito sobre uma agremiação que quer para si a causa revolucionária. E a alternativa à condenação do Zé Disseu seria dividirmos o país em comuns e em privilegiados. O triunfo do Estado de Direito é uma das maiores conquistas da história da humanidade. Essa discussão vem desde Platão. Uma ordem injusta é ainda superior ao caos. E a alternativa de não ter a ordem, ou seja, de todos serem subjugados ou estarem condicionados pela ordem jurídica, é o caos. Então o que nós tivemos ontem foi o triunfo da ordem sobre o caos. Isso é muito importante, né? Então, nós tivemos então que o mesmo STF que aprova a anencefalia, que aprova aborto de anencéfalos, né? Que aprova aberrações tipo casamento gay, é o mesmo que julgou o Zé Disseu. E onde que está a lógica? A lógica é que nós temos um sistema jurídico que está distorcido, que está feito ao contrário. O processo de Revolução Gramsciana deformou o sistema jurídico. Mas o STF, não obstante, continua sendo o STF e continua aplicando a lei conforme o ordenamento jurídico. O que o Lula hoje declarou na imprensa que o julgamento foi uma hipocrisia. Isso é uma aberração mental, quer dizer, uma hipocrisia. Na verdade, tem uma aplicação da lei. A alternativa seria não aplicar a lei, seria a renúncia do poder do Estado. Aí sim nós teríamos um grave problema, porque seria o controle do Estado pelo partido político. Nós teríamos uma inversão natural da ordem. Então eu estava dizendo que esse julgamento ele faz prevalecer o ordenamento jurídico injusto. Mesmo assim, é injusto por ter aprovado aquelas coisas malucas. Mesmo assim, é muito importante que tenha acontecido. Por quê? Porque a ordem está vigente. O Estado do Direito está vigente. A sociedade aberta está vigente. Então só temos que comemorar. Eu acho que esse julgamento do Mensalão mostrou a vitalidade das instituições como poucas vezes na história do país se requereu. E eu não estou aqui fazendo nenhum juízo político sobre os impactos do Mensalão sobre as eleições, etc. Isso aí é adjacente, ela não é relevante nesse momento. O importante é constatar, meus amigos, que ninguém está acima da lei. E é curioso observar nesse processo como a cúpula do PT, e sobretudo o Lula, se comportaram dentro do julgamento. Eles não estão acreditando. Eles acharam que eleger Lula presidente da República era como se fosse eleger um imperador dos tempos do mercantilismo, nos tempos em que vigia o absolutismo. E não é. Mesmo a presidência da República está submetida à lei. É claro que o grande mandante do Mensalão foi o Lula e ele não está no julgamento. Não está no julgamento porque não foi denunciado. Não se pode cobrar isso do STF. Se denúncia vier, se alguém se dispuser a mostrar provas e a Procuradoria apresentar uma denúncia, terá julgamento. Então vejam que não dá para misturar as coisas. Quer dizer, nós temos uma ordem injusta do ponto de vista jurídico, mas nós temos as instituições prevalecendo. Nós temos a condenação do Disseu e a ausência do Lula, mas isso não impede de dizer que a condenação do Disseu foi simplesmente espetacular. Eu próprio não achava que não ia acontecer. Haveria um jeitinho. Muita gente da minha relação achava que ia ser um teatro. E não foi. Vimos ao vivo pela televisão o STF se comportar de uma maneira exemplar. Julgamento técnico, os juízes fundamentando
suas decisões, o contraditório foi perfeitamente respeitado, os melhores advogados do país atuaram na causa, não teve agenda secreta, não teve nem mais nem menos, nem chamar a mamãe para cuidar dos apenados. Valeu a letra fria da lei. Valeu o Estado de Direito. Não dá para deixar de comemorar o que aconteceu. É uma coisa simplesmente espetacular. Acredito que emerge um Brasil desse episódio maior, apesar do desastre que foi esse processo de corrupção. E por que maior? Porque a lei valeu. Desde Platão que o valor da legalidade tem sido colocado como o princípio essencial da ordem. E ainda uma vez isso está provado. A condenação do Zé Disseu, do José Genuíno, de Delúbio Soares e toda a patota do Mensalão foi um espetáculo cívico-jurídico, acho que sem paralelo na história do país. Os brasileiros amanheceram hoje mais felizes, porque tem um país mais respeitável, porque tem uma ordem que se faz cumprir.